Estamos começando mais um Wall Street Cast, direto de Nova York, da Times Square. E nesse episódio a gente vai falar sobre a reforma tributária, um tema que vem movimentando as notícias no país, algo que é muito importante e que, no entanto, as pessoas têm muitas dúvidas e elas vão entender aqui um pouco sobre quais os ganhos, as perdas, como isso vai interferir na vida das pessoas. Para isso, eu tenho aqui como convidado Giacomo Paro, um dos tributaristas mais importantes do Brasil, que veio nos visitar para essa conversa. Bem-vindo, Giacomo. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com você. E, além do Giacomo, o meu parceiro, amigo, sócio, gestor de investimentos aqui de Nova York, Danilo Santiago, que veio para participar dessa conversa, trazendo mais perguntas para enriquecer nosso papo. Bem-vindo, Danilo. Todo mundo pronto, vamos lá. Bora. A discussão sobre reforma tributária no Brasil, ela vem desde a Constituinte, desde 88, e ela nunca aconteceu. E hoje é muito claro, mundialmente, é muito claro de que o Brasil tem o pior sistema tributário do planeta Terra. É o menos ineficiente, o mais complexo, o que abre brechas por uma série de problemas como litígios, sonegação, etc, etc, etc. Qual é a sua visão em relação a algo que tem um certo peso político? Dessa vez vai ou não vai sair essa reforma? Poucas vezes se viu tanto alinhamento, eu diria, de polos opostos em termos de ideologia política no Brasil, sobre a necessidade de se passar uma reforma tributária imediatamente, né? A gente ouve políticos de esquerda, políticos de direita, empresários mais à esquerda, empresários mais à direita, e eles estão alinhados quanto à necessidade de uma reforma tributária. Então isso nos anima no sentido de que parece que vai caminhar. De outro lado, dizer que nunca houve uma discussão sobre reforma tributária como a que está acontecendo, que nunca também foi dito que era urgente, também é uma mentira. Sim, há anos atrás a gente via... Muitos anos, eu vou falar por mim, né? Desde FHC, que é quando eu ganhei certa maturidade, já acompanhava, isso já estava na pauta, né? Exato, e se você vai pesquisar, você tem projetos de reforma do sistema tributário dessa época, que vão sendo abandonados, novos projetos vão surgindo, e agora eu quero acreditar que o discurso está alinhado para uma reforma tributária, mas, ao mesmo tempo, para mim é muito claro que esse alinhamento ele pressupõe algumas concessões no que diz respeito à reforma tributária que está colocada. Se a gente pegar os projetos que existem, tal como eles estão colocados, eu tenho dúvidas. Vai precisar, algumas concessões vão ter que acontecer para que essa reforma ande. Então eu diria, a gente vai ver a discussão muito quente, mas a sua aprovação, me parece, depende de algumas concessões. Eu acho que a principal razão, o ponto determinante para ela acontecer ou não, é capital político. É interesse do governo de despender toda a energia e as concessões necessárias para harmonizar algo que é tão conflitante, conflituoso, que por um lado você tem os estados e os municípios questionando, por outro você tem as próprias necessidades da União e, por fim, todo o sistema econômico, diferentes cadeias, que algumas entendem que vão se beneficiar, outras, com razão ou sem, entendem que elas podem ter perdas, como o tão polêmico de que a área de serviços vai ser penalizada. Mas uma coisa já é de entendimento comum, de que o sistema é muito atrasado e ele precisa ser reformado. Acho que o ponto aqui, né, é interessante, é uma armadilha, né? A complexidade do sistema é o que impede a sua própria reforma, porque ele é tão complexo que, ao tentar reformá-lo, você mexe com interesses que estão muito diversos, né? Muito distantes, vamos colocar assim. E aí é difícil reformar, porque você não consegue atingir de maneira positiva todos os interesses. É por isso que eu disse, você repetiu aqui, que algumas concessões vão ter que existir. Porque eu já ouvi algumas pessoas dizerem não, todos vão ganhar, mas quando a gente olha os estudos, os números divulgados por alguns setores,
e eu quero crer que eles fazem esses estudos para nos mostrar a realidade daquele setor e não para tentar barganhar algo diferente, os números de alguns setores mostram claramente que aquele setor vai imediatamente perder. E da mesma forma, acho que é interessante, a ala mais liberal do Congresso Nacional diz claramente que não aprovará qualquer reforma tributária que acarrete aumento de tributos. Ou seja, a torta inteira, a ideia não é aumentá-la. Exato. É só mudar o mix de quem está pagando o quê. Exatamente. É muito menos o aumento de arrecadação, mais redistribuição. A defesa que as pessoas que querem estas reformas que estão colocadas aprovadas é que com a simplificação você diminuirá este ímpeto de sonegação, você diminuirá o ímpeto da informalidade e, portanto, a torta aumentará não pelo aumento da carga tributária, de quem já paga, mas pelo aumento das pessoas que pagam. Ela vai ganhar eficiência, né? Mas eu acho o seguinte, esse tema ele é árido, ele é um tanto quanto chato e muitas pessoas que vão nos assistir, no fundo, elas querem entender o seguinte, o que isso muda na minha vida? Eu vou gastar menos, eu vou ter uma vida melhor, as coisas vão custar mais barato, de alguma forma os encargos que eu sofro vão sofrer alteração. Uhum. Então acho que a primeira coisa é a gente explicar um pouco como é o sistema tributário numa economia moderna, como é no Brasil e o que eles estão propondo. E aí eu emendo, e lógico, eu quero ouvir você, que eu acho que as pessoas precisam entender o que são os tributos indiretos atrelados ao consumo, uhum. o que é a tributação sobre renda. Uhum. Primeiro, para ela distinguir essas duas coisas, porque a reforma, embora no primeiro momento ela vai ser discutida sobre consumo, ela tem que se estender depois para a renda, para que tenha progressividade e alguns aspectos que a gente vai falar aqui. Então, acho que primeiro eu queria te ouvir sobre como você explicaria essa distribuição e, logicamente, comentar que os 5 tributos eles vão se transformar em 1 ou 2, enfim. Legal. A Constituição de 88, ela partiu do seguinte princípio. Os entes da federação, eles tinham que ter autonomia, alguma autonomia. E o que o Constituinte fez para dar autonomia para esses entes da tributação? Ele pegou as possibilidades de tributar e repartiu. Então, ele disse, União, vou simplificar aqui, União, governo federal, você vai ficar com a tributação da renda. Você pode tributar a renda, você manda em como a renda no Brasil será tributada. Estados, vocês mandam em como os produtos serão tributados, as mercadorias vendidas serão tributadas. Estou simplificando, entre outros tributos, mas os principais. Municípios, vocês vão tributar o setor de serviços. E só para ir traduzindo, né? Produto no estado, ICMS, serviço no município, ISS e imposto de renda para a União. Basicamente isso. E ele ainda foi para a União e disse, União, você pode instituir contribuições para garantir a seguridade social. E aí a gente tem, por exemplo, o PIS e a COFINS e toda a tributação sobre folha de salário. Tá? Então a União, basicamente, vamos simplificando, ficou aqui com folha de salário e renda, entre outras coisas, mas as principais, sem dúvida, quando a gente olha número de arrecadação, número arrecadado no fim, renda e folha de salários, estados ICMS, municípios ISS. Pois bem, só que nós temos 27 estados, que é 5.600 municípios. Então as regras, quando se fala da complexidade das regras tributárias, a razão está aqui. São muitos estados com regras distintas, e as transações interestaduais com regras que precisam se conversar, são muitos municípios com regras distintas, e a União, por sua vez, com suas regras que também não são poucas. Quando a gente pensa ali em PIS e COFINS, é uma infinidade de regras. Esse é o sistema tributário. Se a gente tirar uma fotografia do que se arrecada, principalmente, esses são os principais tributos divididos dessa maneira. Há uma perspectiva, pelo menos havia no governo passado, uma perspectiva de uma reforma tributária em 3 fases. Uma fase que atacasse este primeiro bens e serviços. Nós temos que atacar bens e serviços numa primeira fase.
Numa segunda fase, a gente vai atacar PIS e COFINS aqui, a contribuição, ou o inverso, PIS e COFINS, bens e serviços, e numa terceira fase, renda. Né? Então, tinha 3 fases, não necessariamente nessa ordem. Que só para traduzir, hoje o entendimento que é muito falado é bens e serviços é tributação indireta sobre consumo. Exato. Se usa muito hoje a expressão sobre o consumo. Exato. O que acabou acontecendo, e aí essa é uma das boas razões da reforma, então, assim, só para eu dar um passo atrás, então a reforma poderia ser dividida nessas 3 fases, né? PIS, COFINS, renda. Eu até diria que contribuições, para incluir aqui folha de salário, renda e bens e serviços. Né? Quer dizer, uma reforma tributária sobre como se tributa a folha de salários no Brasil seria muito importante. Hoje se desestimula uma contratação, tamanha a tributação sobre a folha de salários. Uhum. Então, também aqui. Mas a verdade é que a reforma tributária que a gente está discutindo atualmente no país é sobre bens e serviços. E uma boa razão dela existir é porque talvez ela seja a grande razão dessa chamada complexidade do sistema tributário brasileiro, porque, de novo, são 27 estados, 5.600 municípios, e, obviamente, quando a gente olha para a base de pagadores, para volume de operações, eu estou com muito mais tributação acontecendo no consumo de bens e serviços do que na renda. Né? A grande parte da população brasileira sequer paga imposto de renda. E quando paga é uma vez por ano. E quando paga é uma vez por ano. Ou se eu penso em folha de salários, eu estou olhando para as empresas, também é um universo muito menor do que quando eu olho para todo o nível de consumo de bens e serviços. Então, a reforma tributária hoje, então, para pegar esse teu ponto de quando as pessoas refletirem sobre os seus negócios e sobre o que está sendo discutido, o que está sendo discutido agora com mais força é como tributar bens e serviços no Brasil. É isso que está se discutindo nesse momento. Há uma promessa de, num segundo momento, uma discussão também sobre a tributação da renda, onde se entra nas discussões sobre injustiças, progressividade, mas a discussão em pauta, bens e serviços. E que, na Europa e em outras economias modernas, isso é chamado de IVA. IVA. Em várias economias, logicamente, muito mais eficientes que a brasileira, mas não tão modernas, o IVA chega a ter 3 ou 4 alíquotas. Economias mais modernas, as recém-implantadas, o IVA tem tido uma única alíquota e se mostra mais eficiente. No Brasil, dependendo da PEC, se é a PEC 45 ou a 110, isso pode ter um outro nome, que é o IBS, mas que é a mesma coisa, é o IVA, para ser aplicado e se idealiza que seja uma alíquota só para ser aplicado entre tanto produtos quanto serviços. Qual é a sua visão sobre isso? É melhor mais de um IVA? É melhor um IVA só? Algum comentário em relação às PECs? Embora eu particularmente acho que o texto de um ou de outro ainda vai sofrer avanços e, no fundo, aquilo deve fundir e virar uma coisa só, né? O que acontece, Bruno, você bem colocou, né? Em outras economias, o Brasil tem olhado muito para a OCDE, né? Até porque existe essa inclinação à entrada na OCDE. E, obviamente, você verifica um IVA, essa distinção de produtos e serviços é algo que não fazia muito sentido e faz muito menos sentido hoje. Quando a gente olha para o mercado de tecnologia, é muito difícil distinguir o que é produto e o que é serviço hoje em dia, e só isso já causa um monte de litígio no Brasil. Então, acabar com essa dicotomia, né? Eu abro um negócio, eu preciso pensar se eu estou vendendo um produto ou um serviço para ver se eu tenho que pagar para o município ou para o estado, e tudo que isso deriva, acabar com isso já é bastante coisa e já faria muito bem. O problema é o seguinte, quando a gente pensa em ISS hoje é um tributo cumulativo, com uma alíquota baixinha, que varia de 2% a 5%, a depender de cada município. Cada município tem autonomia para fixar as alíquotas do ISS entre 2% e 5%. Então, quando a gente olha para a grande maioria dos municípios brasileiros, grande parte dos serviços são tributados a 2%. O que acontece é que você está falando de juntar essas duas coisas em um imposto, um IVA, um IBS, como queira chamar, que seria não cumulativo, o que hoje se traz de
forma de tributação mais aceitável, mais moderna, de melhor assimilação, que é essa tributação não cumulativa, em que um elo da cadeia paga descontando o que foi pago no elo anterior da cadeia, você vai trazer o ISS cumulativo para esse mundo da não cumulatividade. E isso, obviamente, com um acréscimo dessa alíquota. Então, você vai pegar um setor, que é o setor de serviços, muito pouco tributado ou tributado de uma forma muito diferente hoje e trazê-lo para uma forma de tributação não cumulativa, que não é o que ele está acostumado a sofrer, em alíquotas superiores às que ele está acostumado a sofrer. Gerando, assim, uma percepção de que talvez para esse setor a carga tributária está subindo. Está subindo, é o que o setor defende. Questionável e é um ponto polêmico. É um ponto polêmico. O setor de serviços tem apresentado estudos em que você observa... eu já vi estudos de mais de 100% de aumento de carga tributária para determinados setores ao você trazer aquele setor para um sistema de IVA, né, em que ele passa a ser tributado da mesma maneira que um vendedor de mercadoria num sistema de não cumulatividade. Eu particularmente discordo, já vi esses estudos e tem outros que defendem que o ganho de eficiência vai compensar. Mas também tem uma referência máxima na história. Praticamente o mundo inteiro é assim. Só a gente não é. Exato. Então também não faz sentido os produtos estarem muito mais carregados de tributo, enquanto os serviços aparentemente não, porque no fundo eles são cumulativos e que, na minha opinião, é o aspecto mais nocivo do nosso sistema, porque ele fica um pouco obscuro, né? Mas é aquilo quando as pessoas veem a notícia de que isso aqui, no fundo, era para custar 30 e custa 60. E a economia americana é o melhor exemplo disso, né? Que não tem... Por que as pessoas vêm para cá e tudo é barato? Porque o sistema tributário é simplificado e não cumulativo. Exato. Agora, e além disso, eu acho que além dessa suspeita de que poderia estar sendo isso representar um aumento de imposto, mesmo que não tenha essa intenção, você pode, numa mudança tão radical, realmente mudar como o custo final de um produto para o consumidor, seja ou produto ou serviço, e isso provocar crises, né? Bagunças, ou seja, olha, agora ninguém mais consome aquilo porque ficou muito caro e começa a gerar um monte de desemprego em um setor ou outro que começa a ter uma demanda inexplicada. Né? Na verdade, você vai ver que ficou barato para todo mundo. Tem algum risco desse embutido? Deve ter um monte, né? E como evitar isso? Eu já tenho, acompanhando aqui algumas discussões sobre reformas tributárias e aqui ouvindo economistas que estão se debruçando sobre esse assunto falar, né, sobre o tema, porque de fato é inegável, de uma perspectiva aqui de quem lida com empresas apurando ali seus tributos diariamente. É claro que o primeiro desejo de toda empresa, o primeiro desejo é que fosse mais simples. Então, se você entregar simplificação para ela, eu não tenho dúvida que ela vai reduzir o custo o custo do produto ou do serviço dela, porque o custo para apurar tributo hoje, para gerir tributo hoje é alto. Então, se você simplificar, talvez você possa até aumentar a tributação sobre aquela pessoa jurídica, que ela ainda assim vai suportar, porque você simplificou, você tirou um outro custo muito grande. O que se tem dito, Danilo, é que este ganho de eficiência será tão grande que, ainda que esse ajuste aconteça, ele vai ser absorvido pelo ganho na eficiência. Então vai ter gente que vai só ganhar, porque já tinha mais ou menos aquela carga tributária embutida, mas vai ganhar muita eficiência, então só vai ganhar. E vai ter gente que só não vai perder, vai ganhar tanta eficiência, ainda que tenha algum aumento de tributo ou de carga tributária, a eficiência, o ganho de eficiência compensa. Essa é a promessa, isso é o que se tem dito, como o Bruno falou, alguns estudos têm ido nessa linha. E aí a expectativa não é que talvez algo surja ou algo desapareça, mas talvez possa desaparecer, a defesa da reforma tributária possa desaparecer aqueles que não saibam capturar o ganho de eficiência. Perfeito. Esses, em teoria, podem desaparecer, porque para eles, de fato, sem capturar o ganho de eficiência,
é inegável que a carga tributária vai subir. E a razão, para mim, aqui a razão técnica, né, é muito simples. Quando a gente pensa em não cumulatividade, e o IVA é isso, né, um tributo não cumulativo, que tributa só o valor agregado, ele pressupõe que você desconta o imposto que foi pago na etapa anterior. Mas o setor de serviços ele não tem muito desse... Né? Ele é a ponta inicial, ele não tem muitos créditos, é o que a gente diz. Né? Não há muitos tributos pagos na etapa anterior da sua atividade. Né? Então, você pegar ali uma escola ou alguma coisa, né? um serviço de mais intelectual, né? Um profissional autônomo de serviço mais intelectual. Ele não tem que fazer tantas aquisições que geram créditos para ele abater do tributo que ele paga. Então, obviamente, a alíquota dele é maior, vai aumentar em relação a essa. Então, ele precisa capturar essa eficiência que se promete dar para equilibrar essa conta. Porque só olhando para alíquotas e bases de cálculo, sem dúvida aumenta. E aí, pegando a tua linha, se só isso acontecer, eu não tenho dúvida que alguns negócios ficarão bem machucados. Uhum. A proposta que está em pauta defende, e eu concordo, que ela vai trazer redução de complexidade, redução de burocracia, vai diminuir os litígios, o custo subjetivo da insegurança, dos empreendimentos nunca saberem ao certo como vai ficar a tributação e como vai ser a interpretação da receita e serem autuados, tira a cumulatividade. Com isso, naturalmente, aumenta e redireciona investimentos, melhora a competitividade. Não está sendo feito nada de novo, não é uma invenção, está só pegando as melhores referências que tem mundo afora e se aplicando no Brasil. Elimina distorções de alocação, isso é um aspecto bem econômico, uma única alíquota, homogêneo, e aí, em razão disso tudo, o que se fala é que a economia, em razão desses aspectos, deve ter um ganho que pode variar de 10% ou até mais de 15% em 15 anos de crescimento. Você concorda? Bruno, eu tenho algumas dúvidas, e aqui podem ser dúvidas que estão baseadas em conhecimentos que a gente vai, vamos dizer assim, coisas que vão te ensinando ao longo do tempo, que talvez não sejam tão verdade assim, nessa linha de que a gente só pode ganhar isso com um regime único e uma alíquota única. De novo, como a gente começou, eu não tenho dúvida que há um alinhamento pela necessidade de uma reforma tributária. O nosso sistema tributário é muito ruim no que diz respeito a consumo de bens e serviços. Mas aí eu te faço uma reflexão. Os países que a gente está copiando conhecem a realidade da Zona Franca de Manaus? Conhecem a realidade da Sudene, que é um programa de incentivo para empresas que se instalam na região nordeste do país, norte e nordeste, Sudão e Sudene, eles conhecem a necessidade de incentivos para determinados empreendimentos, por exemplo, do setor agrícola, que sofre com outras questões que são, no fundo, compensadas com as reduções de tributo, questões logísticas e tudo mais de um Brasil que a gente sabe que precisa de muito investimento, e aí se compensa com benefícios fiscais, se compensa essa questão. Quer dizer, a minha dúvida é se a reforma que prevê, e a PEC 45 diz isso, vamos acabar com esses benefícios fiscais, com esses diferentes sistemas a depender de qual negócio nós estamos falando, de que setor nós estamos falando, e vamos criar uma alíquota única. Será que isso atende um Brasil tão diverso e que necessita de estímulos para que determinadas regiões sejam ocupadas? Isso foi o que eu sempre aprendi. Né? Olha, por que você precisa da Zona Franca de Manaus? Dos incentivos que são dados? Porque, por outra razão, ninguém pegaria a sua indústria, tiraria do polo consumidor e levaria para tão longe dele, quando a gente sabe que a logística não permite que os produtos cheguem, que tem uma dificuldade de mão de obra natural, porque é uma região menos povoada do Brasil. Enfim, então... É uma discussão polêmica, complexa e profunda, mas do ponto de vista econômico, abstraindo dessas exceções e particularidades de algumas regiões e alguns programas,
Eu concordo que ela deve otimizar a economia e se a gente pensar que os percentuais podem superar 15% de crescimento no PIB em um ano, é um número extraordinário. Sim. E que outras economias, quando você analisa desde a reforma às décadas seguintes, elas conseguiram, em razão, é lógico, de uma combinação de outros fatores, elas conseguiram executar isso. E sobre as exceções, em alguns casos elas existem, e a PEC 45 menciona isso, ela fala em uma tributação diferente para atividades relacionadas à saúde. É que hoje tudo é exceção. Isso. Hoje não tem a regra. Concordo com tudo você. É exceção. Concordo. Quando a gente pensa, por exemplo, em PIS e COFINS, tá? São contribuições que hoje estão colocadas nesse pacote da reforma, né? Quando se pega o pacote da reforma tributária, está se querendo simplificar ICMS, ISS, PIS e COFINS e IPI. Né? Então, PIS e COFINS está entrando nesse pacote. PIS e COFINS, por exemplo, você primeiro precisa... é difícil até achar uma regra, porque é tanta exceção que fica difícil definir qual é a regra. É tanto o setor colocado na exceção, então eu concordo com você. Agora, é importante dizer, Bruno, e aí onde eu acho que está uma das concessões que vão ter que ser feitas. Uma das PECs, e eu salvo engano é a 45, eu acabo analisando as duas em conjunto, tá? Mas há uma das propostas que não colocava nenhuma exceção. É o que ela faz, né? Não haverá benefícios, redutores, nada. Vamos com uma alíquota única para todo mundo. E aí você tem um outro imposto, que é um imposto seletivo, né? Que ele aumenta, né? Ele existe em determinado. Então, por exemplo, sobre cigarro. De repente você poderia ter um imposto adicional que é para desestimular o uso do cigarro ou mesmo para ter recursos para custear os problemas de saúde originados pelo fumo. Mas aí ele é um imposto adicional. A outra proposta, ela previa o mesmo imposto adicional, mas ela prevê que pode acontecer de determinados setores serem colocados em caráter de exceção e ter uma alíquota diferenciada. Aí eu estou entendendo, para baixo. Então você pode ter setores com um IBS de 20 e setores com IBS de 15. De alguma maneira, isso nos causa medo, porque vai dizer assim, bom, fizeram para simplificar e já estão criando exceção. E toda aquela briga que você falou para as pessoas não querer se classificar como provedor do serviço no setor que paga menos. Ou seja... De alguma maneira, isso causa esse medo. Quer dizer, quando começa a dizer que pode ter exceção, pronto. Já é a porta aberta para a gente voltar aos velhos problemas. De outro lado, eu acho que está aí um caminho das concessões que eu falei para se facilitar a aprovação. É o mundo perfeito ali? Talvez não. Mas talvez com essa possibilidade você caminha algumas casas. Né? Isso pode ser o primeiro passo. Depois você faz ele de novo, quem sabe daqui a alguns anos, e elimina essas diferenças. Exato. Quando você deu um tempo para o sistema se acomodar. Olha quão polêmico, né? Economias maduras, elas defendem justamente isso, que você não deve criar estímulos fiscais em determinadas regiões porque as regiões precisam. E sim o oposto, você tem que usar a vocação das regiões. Então... verbalizando de outra forma, o que se questiona não faz sentido um Estado numa região que não, por motivos logísticos e estruturais, querer atrair uma indústria X, automobilística, não importa, dando incentivos fiscais, mas encarecendo todo o resto do sistema e não tendo vocação para receber aquela indústria. Talvez ela pudesse receber uma indústria de bebida, uma envasadora ou outras coisas. Então, isso é só para gerar mais reflexão e polêmica em relação Sudene, Zona Franca, como isso é polêmico, e eu acho que a gente não vai chegar a uma resposta porque é algo muito complexo. Mas é bem interessante essa reflexão, Bruno, porque quando a gente olha para os últimos, vou colocar aqui pelo menos 20 anos, talvez, né, a gente... Qual foi uma das maiores discussões que a gente viu no Brasil aí, e era especialmente difícil explicar para investidores estrangeiros que iam ao Brasil? Essa discussão era especialmente difícil de explicar. O que os governadores dos estados do Brasil fizeram? Porque é o que a gente falou, né? A Constituição ela deu aos estados a autonomia para trabalhar com o ICMS. Mas ela botou uma certa, vamos dizer, uma certa regra básica.
e certas regras básicas. E uma dessas regras era, olha, estados, vocês têm autonomia para lidar com o ICMS, mas vocês não podem conceder isenções que não estejam autorizadas por todos os outros estados. Então, o estado da Bahia, se quisesse dar uma isenção de ICMS, ela tinha que chamar os outros estados concordavam com aquilo, e inclusive outros estados, também estavam autorizados a dar a mesma isenção. E aí eu estou fazendo gancho com esse ponto que você levantou. O que os governadores fizeram, vários governadores de muitos estados fizeram nos últimos anos foi ignorar essa regra e atrair investimentos dando isenção. Eles usaram dessa prerrogativa da competência quanto ao ICMS, extrapolaram essa prerrogativa, extrapolaram uma regra básica e deram isenções de ICMS. E como isso foi descumprido e nada aconteceu? Isso aconteceu muita coisa, né? Os outros estados entravam com ações no Supremo Tribunal Federal para questionar aqueles incentivos, mas eles eram... O Supremo Tribunal Federal, obviamente, considerava aqueles incentivos irregulares, mas eles eram desfeitos e refeitos. Então, aquilo foi virando uma bola de neve, e você tinha empresas... E aí eu estou trazendo o ponto pelo que você falou da vocação, né? Pouco se precisou pensar sobre esse ponto da vocação de cada estado. Porque se verificava, quem tem interesse de vir para cá? Eu dou isenção de ICMS. Aí a fábrica tal mudava para lá. De repente ela já estava ali refletindo sobre as instalações dela no estado de São Paulo. Ela dizia, olha, agora tem um incentivo de ICMS para eu mudar para tal estado. Eu mudo, pronto. E muito lastreado na confiança de que, olha... O incentivo é ilegal ou inconstitucional, todo mundo sabia que era. Mas quem vai cobrar? Porque quem tem que cobrar é o Estado, e é o Estado mesmo que está me dando. Quer. Então, assim, o risco é o próximo governador entender que ele tem que cobrar. Exato. Mas nenhum governador que vinha na sequência tomava esse risco de perder aquela fábrica. E isso se arrastou até agora, isso terminou em 2017, essa que a gente chamava de guerra fiscal. Os estados finalmente se reuniram, o Congresso Nacional fez uma lei complementar e hoje isso, pelo menos até segunda ordem, deixou de existir depois de um grande acordo dos estados e tudo mais. Mas o que eu quero colocar com o teu ponto é, eu acho que os estados sim precisarão fazer essa reflexão que você colocou. Fato é que eles não fizeram até hoje, na minha visão, eu acho que alguns estados até fizeram, né? Eu gosto de citar Minas Gerais, por exemplo, tem está fazendo um trabalho muito importante, se a gente observa, em energia solar, né? Então, usinas fotovoltaicas. Se você observar o mapa de usinas fotovoltaicas montadas no Brasil, você vai ver que Minas Gerais é um centro de excelência nesse ponto. Por quê? Ele não poderia fazer isso se o Estado não tivesse uma incidência solar. Quer dizer, ele descobriu uma vocação do Estado. A gente tem muita terra, uma incidência de sol muito grande, por que não fazer? E ele criou todo um mecanismo ali para incentivar. Então não é que nenhum estado faça, estou trazendo Minas, mas tem tantos outros, mas isso não precisava ser tão presente porque se usava desse instrumento fiscal de incentivos meio assim, para quem quisesse, ainda que inconstitucionais. A minha dúvida esse é o ponto. Quer dizer, será que a gente tem capacidade, vontade política de fazer essa reflexão? Ou o que nós vamos fazer é ver essas economias colapsarem porque as diferenças não estão sendo atendidas? Que são sempre as unintended consequências, né? Você faz com a melhor intenção possível e, de repente, você causa um desestímulo a uma indústria que já estava pronta, operacional, e ela começa a não conseguir mais competir. Você tem que desmontar tudo para, no final de tudo, estar provendo o mesmo serviço ou o mesmo produto só em outro local. Bom, o que mudou para aquele país? Nada. Né? Você só mudou a localidade. Por outro lado, você corre o risco de, sem ter essa habilidade de coordenação, ter algumas áreas do país que não conseguem nunca se desenvolver. Que existem monopólios naturais. Né? Tem algumas séries aqui nos Estados Unidos falando da época do JP Morgan. Estamos aqui na frente do Morgan Stanley. Todo esse pessoal da época que já foram quebrados nos Estados Unidos vários monopólios. Porque tem uma concentração natural de várias indústrias e vários locais. Então, vai ser uma discussão eterna. Se eu padronizar, fica mais simples.
Mas se padronizar e simplificar excessivamente, talvez eu perca a capacidade de fomentar desenvolvimento em outros locais que eu queira. É eterna, é uma discussão eterna. Para que fique claro e registrado, quais são os 5 tributos que eles querem unificar em uma alíquota só, eventualmente mais de uma alíquota, mas definitivamente em uma única cobrança, um único indexador? O ICMS, que atualmente incide sobre a venda de mercadorias, né, e é cobrado pelos estados. O ISS, que incide sobre serviços e é cobrado pelos municípios. O PIS, né, a contribuição ao PIS, que é uma contribuição social cobrada pela União. A COFINS, que é outra contribuição social cobrada pela União. Tanto o PIS quanto a COFINS incidem sobre o faturamento das empresas. Tá? Então se diz que é sobre o consumo, porque sempre que você presta um serviço ou vende uma mercadoria, você fatura, né? Você tem recebimento, incide PIS e COFINS. E o IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados, que é também cobrado pela União. Então seriam esses 5, são 5 tributos básicos que incidem sobre bens e serviços no Brasil. Então a proposta pretende unificar esses 5 em 1 ou 2, né? Uma proposta tem a linha de um IVA federal e um IVA estadual e municipal, e a outra tem uma proposta de um IVA único, né? Um IVA que contempla todos eles. E nessa mudança, você acredita que os pequenos negócios têm algum ganho, têm alguma perda? Por exemplo, as empresas no Simples, é dito que elas não vão sofrer alteração. Como vai ficar isso? Esse é um ponto bem relevante da gente falar, né? Até onde a gente tem agora, né? O que a gente tem agora de debate, né? O Simples seria preservado, né? E o Simples, para quem aí tá nos vendo ou nos escutando e de repente tem uma empresa no Simples, sabendo o que eu estou falando, eu considero o Simples uma ótima medida, porque ele de fato é simples. É um único DARF, você recolhe ali no fim do mês sobre a sua receita, e quando você abre ali, né, se você verificar na legislação, tá lá, olha, esses R$100 que você está recolhendo aqui, X é de ICMS ou de ISS, X é de PIS, X é de COFINS, X é de imposto de renda. Ele está tudo ali, você não precisa fazer grandes mágicas para recolher, um percentual do seu faturamento e acabou. O que se diz é que simplesmente vai se substituir, né? Quer dizer, então aquele percentual ali dentro da tua alíquota do Simples que estava indo para ICMS ou para ISS, vai virar o IVA. Que no fundo é a mesma coisa. O Simples é o mini IVA, né, atual. É o mini IVA. É que o bom do Simples é que ele pega também os outros tributos, imposto de renda, sobre folha de salário, está tudo ali. Está tudo ali concentrado. Então, para o cara do Simples, não vai ter muita mudança, porque eu só troco. Se você vai continuar pagando o que você paga, não sei. Aí acho que vai entrar nos debates. Talvez tenha algum acréscimo ou algum decréscimo, porque vai depender de como vão ficar as alíquotas desse IBS. Isso a gente não sabe em detalhes ainda. Mas ele não vai deixar de ter o regime dele, que é pagar um tributo só. Ponto. A grande mudança está nos demais. Né? Eu acho que a grande mudança está em quem está no presumido, no lucro real, enfim, quem não se beneficia desse sistema. E vamos lembrar, né, a questão de você estar... O Simples, ele é ótimo, mas ele é bem restrito. Né? Você tem um limite de receita ao faturamento, você tem determinadas atividades que não podem estar no Simples. Então, hoje, quando você olha, talvez para o volume de empresas no Simples, ele seja muito alto, mas quando você olha para o nível de arrecadação, para o volume de transações que são feitas, há um imenso volume aqui de pessoas no lucro presumido, no lucro real, e aí esses todos vão ser atacados. Né? Então, para o cara do Simples, eu ficaria mais tranquilo. Acho que, ainda bem, a reforma, por enquanto, não está falando disso. Né? A reforma tributária do sistema no Brasil, né? Entre essas etapas que eu falei, de se mexer com renda e tal, ainda não vi um ataque, né, sobre esse sistema do Simples, ainda me parece algo que será preservado. Os economistas que eu mais respeito e que vêm apresentando trabalhos sobre essa reforma e que são imparciais, não têm nenhuma tendência política, eles mostram algo muito consistente, de que as famílias menos privilegiadas, os pobres, consomem muito menos serviço do que as famílias ricas. E que, mesmo que em alguns poucos setores da área de serviços
a alíquota cresça um pouco e isso seja repassado para as pessoas, isso vai impactar diretamente os mais abastados. Porque as pessoas menos privilegiadas consomem muito mais produtos do que serviços. Falando de um jeito, para quem está assistindo, que não é tributarista, não é economista. A pessoa mais humilde, ela vai lá e compra a massa do bolo, a farinha, o fermento, etc., e faz o bolo em casa. O rico vai e compra o bolo pronto. Então, basicamente, essa é o ponto mais marcante. Porque as pessoas, o que se discute faz sentido ou não faz sentido? E a minha visão é que faz sentido sob esse prisma. É interessante esse... eu acho que eu concordo aqui com a visão, pelo menos de um conhecimento, te ouvindo aqui essa defesa, né, de que, de fato, se eu vou encarecer de alguma maneira um setor que é o de serviços, esse é um setor tradicionalmente mais consumido por pessoas com mais recursos financeiros, então tudo bem. Eu só tenho um contraponto aqui, que é o seguinte: o setor de serviços, por outro lado, é dito como o setor que mais emprega no Brasil. E é um pouco aquilo que a gente estava dizendo. Eu tenho dúvidas sobre se o setor de serviços... Porque, veja, o setor de serviços, se você olhar na grande maioria, ele é um setor que você vai encontrar muita gente no lucro presumido. Muita gente no lucro presumido. E prestando um serviço, o seu raio de ação e, portanto, a sua complexidade fiscal talvez não seja tão grande assim. Então, a minha dúvida é: qual será o tamanho deste ganho de eficiência para o setor de serviços que vá compensar o aumento de tributação? Talvez não exista para o setor de serviços. Eu estou dizendo para grandes empresas prestadoras de serviço, para as empresas de software, que passaram anos na justiça discutindo se software era serviço ou mercadoria. Ok, esses têm uma grande margem para ganhar eficiência, porque sim sofrem com a complexidade tributária. Eu estou dizendo para o setor de serviços em geral. O dono da lavanderia. O dono da lavanderia, o cara que é um médico ali, tem um consultório médico. Que já está no lucro presumido, que já é simples o suficiente. Que já é simples, exatamente. Será que ele vai ganhar tanta eficiência assim? Aí nós estamos assumindo que, então, é esse ponto que eu me preocupo. Ok, então nós estamos assumindo que esse serviço será mais tributado. Ele provavelmente vai passar, ou ele vai passar esse preço para frente, ou ele vai sofrer, e quando ele sofre, ele corta funcionário, ele tal. E aí a gente vai para um outro ponto. Será que a gente tem um consumo para esse serviço tão grande assim, que permita um aumento? E vamos fazer uma coisa simples, né? Quantas escolas particulares hoje existem no Brasil? Será que se a gente aumentar a mensalidade das escolas proporcionalmente ao aumento da carga tributária, será que todos aqueles pais que hoje deixam seus filhos em escolas particulares, se houver um aumento de 15% ou 20%, continuarão deixando seus filhos lá ou terão que tirar? Com certeza tem que cair, porque isso é lei de oferta e demanda, né? E aumentou o custo de um serviço ou de um produto, a demanda vai cair. Isso é fato. A questão é quanto. Então é o que a gente estava discutindo. Ou seja, o que vai ser alterado, onde nós vamos gerar menos demanda por aquele serviço. E aí o que você trouxe aqui, talvez então, cuidado, porque tem mais aumento programado na parte de serviços, onde já tem um monte de empresa que já está num esquema simples o suficiente. Então aquele ganho de produtividade pode não ser tão pesado. Porém, não tem esse problema da falta, não tem o problema dele ser regressivo. Porque nós vamos, pelo menos, taxar geralmente quem tem mais recursos. Ou seja, é realmente complicado, né? E aí minha preocupação é... E aqui eu estou eu estou tentando trazer aqui contrapontos, né? Como ele é um setor que emprega muito, qualquer impacto que você cause nele... O número de pessoas é grande. O impacto no desemprego pode ser grande. Então, acho que esse é o... eu tenho dúvidas sobre a capacidade do consumidor de serviços, esse que se diz mais rico, de ele suportar um aumento no custo dos serviços
que não agrida, portanto, esses prestadores a ponto deles demitirem pessoas. Eu acredito que possa até eventualmente agredir, mas vai ter uma transição e depois isso vai se acomodar. Mas que ainda assim as eventuais perdas são pequenas perto dos ganhos. E aí quando fala de transição, as PECs atuais, elas falam isso em 2 anos de teste e 4 ou 5 anos de transição. Que é tempo suficiente e provavelmente eles vão determinar gatilhos para ir fazendo esses ajustes e acomodando esses aspectos, acredito. Um bom ponto aí, Bruno, é assim, você trouxe esse ponto também, né, Danilo? Eu acho bem interessante. Eu, quando olho essa reforma tributária e vendo assim, como ela foi construída, os economistas que defendem essa reforma, os estudos de setores diferentes, ela me parece muito positiva para a indústria. A indústria brasileira, sem dúvida, vai se beneficiar. Beneficiar no bom sentido aqui, né? Não é um benefício bom, né? Quer dizer, ela sim tem muito espaço para ganhar com essa simplificação e essa nova forma. O que a gente pode ver, talvez, é essa troca que você comentou, né, Danilo, de eu talvez tenha um impacto num setor de serviços que talvez esteja inchado porque ele não está adequado a uma realidade de preços que ele deveria ter num sistema tributário saudável, mas eu tenho uma indústria que ganha tanto que ela vai absorver essa capacidade que está saindo, né? E talvez eu tenha um ponto de produtos que são tão caros no Brasil hoje, que a gente vem, como disse você, para os Estados Unidos comprar, a gente possa comprar no Brasil porque a indústria brasileira passe a produzi-los de forma competitiva. E aí você tem esse deslocamento. Se isso acontecer, tudo bem, né? Eu acho que aí o período de transição vai nos mostrando isso. E essa é a resposta. Se as pessoas se perguntam, a minha vida vai melhorar? Eu vou gastar menos? Eu, como economista, acredito que sim. Vamos falar hoje do iPhone, que custa várias vezes menos aqui. A tendência é que isso, de alguma certa forma, se acomode e fique menor. Então, tem tudo para isso ser mais um ganho entre tantos outros para o cidadão comum. Vamos dizer assim, como alguém que está... Eu tenho muitos clientes do setor de serviços. O setor de serviços, de novo, no Brasil é muito extenso. Então, a gente acaba, de alguma maneira, impactado por muita coisa que se ouve. Eu sou sensível a essa reclamação do setor de serviços. Eu acho que é uma reclamação justa. Acho que precisa estar na mesa. Não se pode ignorar o impacto que esse setor vai sofrer. Não se pode fingir que ele não acontecerá. Ele acontecerá e me parece que ele precisa ser muito bem colocado e discutido. Mas a grande esperança é isso, Bruno. Assim, a promessa e os estudos que se colocam sobre o ganho na indústria brasileira, que é tão machucada, né? A gente teve boa parte da discussão dos presidenciáveis do ano passado focado em como desenvolver a indústria brasileira e os números mostrando o quanto ela caiu. Que se a gente conseguir ter esse efeito, olha, os nossos produtos se tornaram mais competitivos, tudo bem, talvez a gente compense uma coisa com a outra, mas acho que isso precisa estar claro. E essa é a decisão, né? Você, então, ou seja, você quer comprar mais carro, mas você vai ter que fazer mais bolo em casa, porque o bolo ficou mais caro. Que bolo é serviço, o carro é produto industrial. Ou seja, essa é a troca que a sociedade... Não que isso venha a ser uma escolha, né? Mas é uma dinâmica de ajuste que possa acontecer. Que vai acontecer, exato. Porque o que se fala tanto é porque o brasileiro paga tanto imposto. E, no fundo, o nosso imposto de renda não é tão alto. A percepção de que se paga muito imposto, no meu entendimento, é, primeiro, porque você recebe pouco em troca, e, segundo, porque os produtos, eles são, em razão do acúmulo, eles se tornam muito caros. E por isso a percepção. O combustível é muito caro, o celular é muito caro, é tudo muito caro em razão da tributação. Mas não só isso. Você vai desde bebidas e... os impostos são altíssimos. E que você começa a ver, estando aqui nos Estados Unidos, a diferença que tem daqui para o Brasil. Tem um monte de coisa que é mais barata aqui
Mas o imposto de renda é extremamente agressivo. Por exemplo, se passarem algumas leis aqui nos Estados Unidos, uma pessoa de alta renda aqui em Manhattan, o imposto marginal, né, o aumento extra do salário, o governo vai ficar com 60%. Entre governo federal, estadual e o da cidade. Você declara imposto de renda para a cidade de Nova York. De tão agressivo que é essa tributação nos Estados Unidos. Então, de novo, é sempre uma troca, né? Aonde que você quer fazer essa... E isso que o Danilo está falando é interessante, porque economias modernas como aqui a arrecadação é muito linear e definida para o consumo, e onde eles procuram equilibrar o rico e o pobre é através da renda, com a progressividade, que eu acho que é o tema que a gente pode explorar agora, que é as pessoas ouvem progressividade, mas o que é isso? Basicamente, lógico que eu quero te ouvir, é que o rico tem que pagar menos imposto sobre a renda e o rico tem que pagar mais imposto sobre a renda e o pobre tem que pagar menos imposto sobre a renda porque ele tem uma renda menor. E que no Brasil praticamente inexiste progressividade. Ou seja, o rico se beneficia muito mais. Sim. É interessante, né? Quando a gente, assim, fazendo um breve parênteses, quando a gente começa a se aprofundar um pouco no estudo de tributação, de concepção de sistema tributário, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que, na verdade, você sempre está tributando renda. Tudo é renda. Você só está escolhendo onde é que você está tributando a renda. Em qual momento? Em qual momento? Eu estou tributando a renda no momento que você consome, no momento que você poupa, no momento que você investe ou no momento que você ganha. Mas tudo é renda, né? Quer dizer, no fim do dia o que nós estamos tributando é a riqueza produzida. Eu só escolho o momento que eu quero tributá-la e como em cada momento. É que a renda, como é dita hoje, né? Imposto de renda, pressupõe que é o que sobrou. Exato. Então, que é a chamada renda acréscimo. Que é o que determina o seguinte, você é rico ou você é pobre. Exato. Porque você ganhou muito mais do que você foi capaz de gastar ou optou gastar. Exatamente. Que no Brasil, né, qual que é o conceito de renda no Brasil? Né? O conceito de renda no Brasil está atrelado a acréscimo patrimonial. É aquilo que acresce definitivamente o seu patrimônio. Né? E por isso que quando, por exemplo, você vai fazer imposto de renda à pessoa física, há gastos que você deduz, porque aqueles gastos reduzem a tua renda. E outros gastos você não pode reduzir, porque você entende, olha, esses gastos não são essenciais. Então, se você os fez, né, você os fez por mera vontade sua, então eu vou entender que eles não servem para reduzir a tua renda acréscimo, né? Aquela renda que acresce o teu patrimônio. Enquanto tributar o consumo nada mais é do que vou tributar aquilo que você desejou despender da tua renda para consumir. É um outro momento de riqueza que eu capturo. A progressividade, eu acho que ela é hoje, não é unânime que seja o mecanismo mais justo, né? Então, quando a gente olha para tributar, para sistema tributário, o que a gente está buscando? A gente está buscando justiça, né? Neutralidade, né? A gente quer que ele seja eficiente, neutro, ou seja, eu faça as minhas escolhas sem levar em consideração o tributo e que ele seja justo. Que ele tribute mais quem tem mais e menos quem tem menos. O grande problema com a tributação progressiva, o que se discute é exatamente esse ponto do Danilo, reflete um pouco a discussão. Quando eu coloco uma tributação progressiva, talvez a progressividade seja a melhor forma de se alcançar a justiça. Né? Porque quanto mais alta a minha renda, mais eu pago, mas não só eu pago em absoluto, né? Porque mais eu sou sacrificado, a minha alíquota aplicável vai aumentando. Mas tem um ponto nessa equação que ele pode causar um efeito aqui, um rebote, que é o desestímulo. Quer dizer, por que eu sou um empreendedor em Nova York e eu ganho 100? A partir de 101, eu começo a deixar 60% para o governo. Será que faz sentido eu fazer um esforço adicional para sair de 100 para 101? Não é melhor eu ficar em 100? Porque para cada um eu vou deixar 60 na mesa para o governo e eu preciso de um esforço grande, investimento grande para ganhar esse 1 adicional. Essa é a ponderação que se faz com a progressividade. E considere, por exemplo, que pessoas com nível educacional similar se casam. É um local onde porque elas se encontram na escola, se encontram no trabalho e acabam se casando. Então você imagina a quantidade de casais onde um
só um já tem uma renda alta, aonde o segundo é tributado nessa taxa marginal. Aí você fala, poxa, mas se eu tenho que deixar 60% com o governo, a esposa, o marido, o segundo, né, o segundo salário, passa a não ser suficiente nem para pagar uma babá, por exemplo, e outros custos. E aí, o que você tem? Você tira do mercado de trabalho uma pessoa altamente qualificada. Ou seja, então, tudo tem um custo, né? Nada é de graça, né? Ou seja, são decisões de uma sociedade. E eu colocaria só mais um ponto que a gente estava discutindo também, que a hora que você tem uma taxa muito progressiva e sobre renda, a pessoa não consegue guardar para empreender. Então, toda vez que você começa um negócio novo, primeiro você tem que guardar, você tem que ter recursos. Se você taxar tudo que a pessoa não gastou a uma alíquota de 100%, então você nunca mais vai ter um empreendedor. Ou então, você tem que ter um sistema onde o dinheiro é disponível a custo muito baixo, né? Que é o que move o empreendedorismo nos Estados Unidos. Não é porque as pessoas têm recurso, mas é porque o recurso é abundante e a custo praticamente zero. Não nesse momento, né? Mas historicamente. Até porque acabou de falir um banco que estava cheio de dinheiro de empreendedores, né? Você imagina agora, a gente está falando... É óbvio que quando a gente começa essas discussões sobre progressividade, a gente está falando dessa tributação da renda, também acho que é lugar comum, me parece, que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Acho que a gente precisa achar esse ponto ótimo onde você não avance um sinal que você desestimula um bom profissional, que você desestimula um empreendedor, mas também não pode ser a progressividade do Brasil. Acho que assim, a tabela progressiva do Brasil está errada. Está errada. É injusta. É injusta. Acho que dentro desta linha, dessa assunção que é discutida, de que a progressividade é um mecanismo de promoção de justiça fiscal, de justiça quando se fala de tributação, a progressividade no Brasil não faz isso. Ela tem poucas faixas, e a última faixa, a renda para chegar na última faixa, se você for parar para pensar, ela é muito... Não é que ela é baixa, né? Quer dizer... A grande maioria da população brasileira nem a alcança. Explica, pontua, vamos definir essas margens para quem está assistindo aprender e conhecer elas. Você tem basicamente 4 faixas, né? Você tem a de isenção, depois você tem uma de 7, uma de 15 e uma de 22,5, né? Então, basicamente, no meu agora 7,5, 15 e 22,5, então 0, 7. Então você tem uma primeira faixa aqui. Você não paga imposto de renda. Você não paga. Porque você ganha muito pouco. Onde está a maioria da população brasileira. E qual é esse número? É até quanto de renda atualmente? Bruno, eu não me lembro desse número de cabeça, mas ele está em algo em torno de R$2.000 e poucos mensais. Ok. Tá? Então a gente está falando de algo um pouco acima de um salário mínimo, você está abaixo. De um salário mínimo nacional hoje, você está abaixo. Essa pessoa está isenta de pagar imposto de renda. O que eu já vi estudos, porque qual é a lógica dessa primeira faixa de isenção? Nessa primeira faixa de isenção, assume-se o seguinte: o que você ganhou é suficiente para o que a Constituição considera o mínimo essencial. Então, o que você ganhou é suficiente para custear o mínimo essencial. Logo, você não tem renda. É que se espera que com essa faixa você consiga viver. No entanto, a pessoa que ganha, sendo esses 2,5 a referência, ela não consegue, porque ela é sufocada por produtos altamente caros, com impostos altíssimos, cumulativos, onde todo mundo que ganha 2,5 sabe que não é um desafio viver. O que eu já vi alguns estudos mostrando que essa faixa teria que estar em torno de R$5.000. E aí o seu ponto de que se o imposto for para serviço e abaixar o preço, para que essa família... O custo de vida das pessoas vai diminuir. Vai diminuir, você está fazendo um bem para essa... E quando você olha economias modernas, é o que acontece. Por que aqui a academia... Tem academia de R$19,90, isso é super barato. O custo de vida em geral, para algumas coisas, tirando os serviços, é barato. Comprar roupa é barato, e várias coisas são baratas. E, no entanto, se você precisa de um carpinteiro, alguma coisa, você tem que vender seu rim, né? Caríssimo. Mas o que o americano faz? Faça você mesmo. Ele compra o martelo, compra o prego e ele vai lá se aventurar. Mas iPhone... Que é comum aqui. Né? No Brasil,
as pessoas têm empregada para lavar a roupa, isso e aquilo. Tudo é serviço. Aqui, a não ser que você seja bilionário, você faz suas tarefas de casa. Que é o que eu estava falando, mais carro, mais iPhone e menos bolo. Exato. E menos limpeza de casa. É isso. A sociedade tem que decidir como que ela quer balancear. As sociedades mais maduras seguiram por esse caminho. E aí a compensação está que o serviço das pessoas passa a valer mais. Então elas tendem... É um outro modelo econômico. Sim, né? sim. O que é difícil é desatar esse nó e partir para um novo modelo. Porque mas por mais doloroso tem que ser feito. Porque você viciou a tua economia naquele modelo. Né? Hoje você dizer para o setor... Vou botar aqui um setor que está brigando bastante. Para você dizer para o setor do agronegócio que ele vai perder todos os incentivos fiscais que ele tem num período aí de transição, 5 anos, 7 anos, 10 anos, ele vai perder todos os incentivos fiscais que ele tem. E ele vai ter que operar nesse novo sistema aqui em que a cadeia dele, que era isenta de tributação sobre bens, agora é tributável num sistema não cumulativo. Você está tirando aquele remédio que você dava para ele. E isso é difícil de você dizer, né? Você está vivendo otimamente bem com esse remédio, mas eu vou te tirar esse remédio em 5 anos. A reação natural daquilo quer dizer, não, eu vou morrer. Não quero ficar com a droga. Eu estou indo bem com esse remédio. Então, assim, a tributação no Brasil, e voltando só para a tributação da renda, então você tem essa primeira faixa, mas a última faixa é em torno de R$6.000, alguma coisa assim. Eu até vi alguém falando esses dias, achei interessante. O cara ganha 6 e o outro ganha 600 mil e eles basicamente vão pagar 27,5%. O que é um absurdo. Que é a última faixa. O que é um absurdo. Agora... Porque a gente sabe, e não vou nem falar 6 mil, mesmo quem ganha R$10.000 por mês, ele não tem uma vida nababesca. Se morar numa grande capital, São Paulo, Rio, não é que ele é rico e está vivendo otimamente. E aquele que ganha, em vez de 10... R$200 mil por mês, pagar a mesma coisa não faz nenhum sentido. Isso eu acho que é um ótimo ponto. Acho que por isso que eu realmente acho que, a despeito da gente ter que tomar cuidado com até onde você vai com a progressividade, para não afetar esse ímpeto empreendedor, não tirar profissionais do mercado, né? Essa discussão que a gente fez um pouco antes, sem dúvida, a tabela progressiva brasileira não está funcionando da forma, não está promovendo a progressividade desejada. Isso eu acho que está claro, pelo menos, né, para mim está claro. Agora, de outro lado, Bruno, eu acho que é importante a gente olhar para, quando a gente pensa nessas altas rendas, isso está muito, muito, muito associado à distribuição de dividendos. Assim, boa parte dessa alta renda deriva de dividendos, ou seja, lucros que as suas próprias empresas distribuem, né? Isentos. Que são isentos. Que é outro aspecto que eu nem conheço a economia que é semelhante, porque as economias geralmente são como a americana, que no fundo tudo acaba em você mesmo e você vai ter que ser tributado, né? Que é o pass-through, que eles chamam aqui. Pelas LLCs, é o que acontece comigo aqui, é o que acontece com o Bruno. Ou seja, tudo não interessa se vem de uma empresa ou não, eventualmente porque no fundo tem um beneficiário. Quem que vai ficar com a grana? Esse cara tem que pagar. Tem uma série por isso que assim, eu só não gosto de quando a gente propõe mexer na progressividade, na tributação da renda, sem olhar para a tributação da renda como um todo. Então, se nós vamos mexer na progressividade, na tributação da renda das pessoas físicas, vamos olhar para a tributação das pessoas jurídicas, porque elas se integram. Isso que eu queria dizer. Eu acho que tem que ter uma desassociação, que vai ser um outro obstáculo por uma cultura que não é a cultura brasileira, que é uma desassociação do negócio e do sócio, onde a distribuição não deveria ser isenta. Isso. E aí, no fundo, isso responde. A tributação no Brasil não é alta. É que a entrega é baixa e as coisas são caras. Mas a tributação no Brasil é baixíssima. Se você olhar... Confusa, complexa, burocrática, onerosa, litigiosa, mas ela não é alta. Eu vi um professor da Unicamp falando um negócio que me chamou a atenção. Eu vou aqui colocar um pouco o que ele colocou, talvez vocês me contestem aqui. Quando você olha para a tributação PIB, né, percentual do PIB, carga tributária, quanto se tributa do PIB... O Brasil está ali entre 30 e poucos por cento, 32%, 33%, 34%, que é a média de países da OCDE.
Mas quando você olha para a América Latina, o Brasil está 8, 9, 10 pontos percentuais acima. Os outros países tributam 25, 26, 24% do PIB. Então ela não é alta, ela está na média dos países da OCDE, mas aí vem esse contraponto do desse professor da Unicamp que dizia assim, né, falando sobre isso. Olha, não dá para comparar com os países da América Latina, e sim a gente tem que se comparar com os países da OCDE, e talvez a gente tenha que se comparar até com outros países da OCDE que tem 40 e poucos, porque o nosso nível de assistência social no Brasil é muito alto. Você tem um SUS, você tem programas de assistência social muito pesados, um sistema de saúde que é universal. Então, o que ele dizia a gente está mais próximo de um país assistencialista do que de um país sem nenhuma assistência social. Portanto, nossa carga tributária, sem dúvida, vai estar mais para cá do que para essas cargas mais baixas aqui. O que me parece fazer todo sentido. Eu acho que teu ponto é perfeito. Me parece que ela está mal distribuída. A gente precisa... Onde é que nós vamos achar mais riqueza aqui? Me parece que a riqueza está sendo tributada no lugar errado. Isso só fazendo um paralelo com os Estados Unidos, aí você tem que também considerar o seguinte, que a carga tributária dos Estados Unidos está chegando perto de 40% do PIB. Só que por causa de Social Security, Medicare, Medicaid, que é o SUS, a aposentadoria dos Estados Unidos, hoje quase metade do que os Estados Unidos arrecada são para essas formas de já redistribuição. Ou seja, você está pegando de alguém que está trabalhando hoje e dando para alguém que não está trabalhando se estiver aposentado ou se a pessoa estiver doente para que ela se cure e melhore. O desafio disso tudo é que você pode estar desviando muito dinheiro para essa parte não produtiva. Então, você tem gente que se aposentou aos 47 anos nos Estados Unidos, foi para a Flórida, mas trabalhou aqueles anos aqui no Northeast. Então, você começa a ter uma migração de recursos entre estados, entre tipos de famílias diferentes. Ou seja, no final, tem que pensar sobre quão correta é a distribuição. Mas vai ter consequência. Você vai provocar algumas distorções e, se crescer demais, você tem um Estado inchado. E aí começa a complicar mais ainda, né? Porque a gente sabe que o Estado tende a ser menos eficiente. Enfim. A grande verdade é que é um assunto complexo. Daria para a gente ficar aqui falando 6 horas. Não existe a receita perfeita. E também, para quem está escutando, também precisa ter a compreensão que também não existe Estado e vida social sem tributação. É impossível. Porque tem uma série de serviços comuns, começando pela limpeza das ruas e policiamento e se estendendo a outras coisas, que não tem como não se pagar tributos. Né? Porque algumas pessoas me questionam, mas Bruno, e um paraíso fiscal? Eu falo, um paraíso fiscal ele não tributa renda, mas não significa que você também não, indiretamente, no consumo, você não está gerando arrecadação, porque senão o sistema não acontece. Né? De algum lugar tem que vir dinheiro para ter a ordem para você viver em comunidade. Então, não sei se a gente tem algum ponto que a gente importante que a gente não deixou de considerar, que a gente deixou de considerar. Não, eu acho que o grande ponto aqui é a gente, como brasileiro aqui que está acompanhando, e todos os brasileiros estão acompanhando de perto a reforma tributária, que eu acho que a gente precisa cobrar uma discussão de uma reforma tributária no Brasil que, num primeiro momento, pode vir sobre bens e serviços, mas ela precisa vir na sequência sobre a renda. Eu acho que quando a gente fala de economias mais modernas, né, a gente tá olhando agora, né, nessa divisão que a gente fez, bens e serviços, mas a gente precisa cobrar que uma reforma sobre a tributação da renda venha na sequência, porque também tem muito espaço aí, especialmente para se estimular empreendedorismo, para se estimular as empresas. A gente tem que... acho que os Estados Unidos fez isso, né? Tributar menos as empresas e mais os indivíduos para estimular os negócios a acontecerem, a gente mexer nessa tributação de folha de salários. Se essa indústria que a gente está querendo que cresça com uma reforma de bens e serviços acontecer, ela emprega demais e ela é emprego formal. A gente precisa reduzir a tributação da carga de salários, da folha de salários, para que ela possa exercer esse estímulo que uma reforma de bens e serviços vai dar.
Porque não adianta eu estimulá-la a contratar, mas contratar ser tão caro. Então acho que a gente precisa cobrar que essas coisas sejam engatadas umas nas outras e essa reforma aconteça de maneira ampla. Senão a gente vai, vamos assim, já que a gente quer ficar perto das economias mais desenvolvidas, a gente tem que fazer por completo. Sob pena da gente ter mudando uma coisa só, essa coisa só não funciona porque eu não mudei tudo que precisava ser mudado. Bom, eu acho que o que é unânime aqui é que do jeito que está não é o melhor modelo. Tem que se encontrar ele e alguma coisa tem que ser feita. Danilo, suas considerações finais. Eu acho que foi justamente essa discussão, né? Não há dúvida que tem que simplificar. Isso, fazer mais eficiente, é fato. Nesse processo, tem que se pensar quais setores vão ser favorecidos ou não, porque vai causar essa migração de consumo entre produtos e serviços. E já já que se está discutindo esse tema, vamos falar sobre a migração para a taxação do indivíduo e menos de uma nova empresa, por exemplo. Mas sempre lembrando que o tamanho do bolo não pode ficar extremamente alto, porque isso implica em estado inchado. Então, ou seja, tudo isso tem que ser levado em consideração e a sociedade brasileira tem que discutir isso e decidir o que ela quer. Maravilha. Giacomo, muitíssimo obrigado por ter vindo de São Paulo para conversar com a gente. As portas vão estar sempre abertas e eu acho que esse tema tributação e aspectos jurídicos assim, a gente sempre vai ter muito para conversar. Como o pessoal te acha nas redes sociais, se quiser acompanhar seu trabalho? Obrigado, Bruno, pelo convite. É um prazer estar aqui. Sempre que surgirem outros temas, eu estou à disposição. Eu estou lá no Instagram, para o Giacomo, na verdade. LinkedIn também encontra o meu nome lá. Se quiserem acessar a página do escritório, é Souto Correia. Vai encontrar lá meu perfil profissional, meu e-mail, enfim, à disposição para bater um papo aí com os nossos ouvintes. Maravilha. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Acompanhe o Wall Street Cast nas redes sociais. Não deixe de seguir nosso canal no YouTube, seguir o nosso perfil no Instagram e querendo acompanhar também o meu perfil pessoal, @Bruno Corano. Nos vemos em breve. Obrigado. Thank you.